No vídeo anterior nós criamos um modelo intuitivo e iterativo para se ajustar aos dados das amostras que a gente tem em mãos, das amostras da nossa base de dados. Agora a gente vai tentar vetorizar isso. Bibliotecas como NumPy ou NumPy, dependendo de quem pronuncia, tem otimizações para trabalhar com matrizes. Isso faz com que o nosso programa fique mais eficiente e mais seguro para trabalhar. Inicialmente, a gente tem que entender que essa fórmula que a gente fez, A vezes x mais B, também pode ser descrita como B mais A vezes x. Também em sua forma vetorial. A partir daí, a gente pode criar uma multiplicação de matrizes, sendo que o W seria a matriz de pesos. Essa matriz de pesos ia conter o A e o nosso B, e o X ia ser a nossa matriz contendo não só o nosso vetor de características, mas a gente vai incluir uma característica a mais, que a gente vai chamar aqui de bias, para ter o nosso Y predito. Para isso, vamos alterar um pouquinho o nosso código. Vamos adicionar aqui um NumPy. Import NumPy. Vou falar NumPy ou NumPy, porque depende, as duas formas são pronunciadas. As NP. Isso é um padrão. Então, ao invés da gente ter um A e B aqui, nós vamos ter self W. E aqui a gente vai criar a mesma coisa que o anterior. Só que aqui a gente vai usar zeros. E a gente vai colocar 2 e 1. A gente criou aqui uma matriz de duas colunas e uma linha composta por zeros. Basicamente é isso que a gente está fazendo. Então a nossa fórmula precisa de mudar aqui também. A gente tem dois jeitos de fazer isso. A gente pode colocar esse aqui, o nosso W1, ou W0, ou W1, como sendo o nosso A, e aqui o W0 como sendo o nosso B. Só que veja que a gente inverteu aqui, por isso que o 0 é o B e o 1 é o A. A gente fez essa mudança aqui porque nós queremos fazer uma multiplicação de ponto. A gente quer adicionar ao x o W. Olha aqui em cima, que quando a gente está fazendo o tamanho do erro, a gente na verdade está somando tudo 1. Então a gente colocar o B vezes 1 aqui, a gente coloca B vezes 1, não vai alterar nada e vai facilitar a nossa conta. Então a gente vai colocar aqui uma função que vai adicionar uma coluna no nosso x, que a gente vai chamar de bias, essa coluna. E aqui o nosso método vai ser add bias, recebendo o x. Né? E aqui a gente vai ter o x1 vezes o x0. Vamos criar esse add bias aqui. Ele vai ser um método estático, porque ele não tem nenhuma informação referente ao objeto. A gente pode chamar aqui add bias, recebendo x. A gente vai criar um vetor aqui, que é o nosso bias. Ele é composto só de uns. E o formato dele é o shape 0 do x, é a quantidade de amostras que a gente tem, a quantidade de exemplos, e uma coluna só. O nosso xb, x com bias, vai ser
concatenado do bias e o x, eu vou colocar antes para o bias sempre ser o 0, e o eixo, eu vou colocar o eixo 1, e a gente retorna o xb. xp. Esse aí é o nosso método estático, dá um espaço aqui para facilitar a visão. Isso daqui a gente pode fazer operando com um operador ponto. A gente pode remover isso daqui e ao invés de multiplicar separadamente, a gente pode fazer uma multiplicação linear aqui. Note, multiplicar as matrizes, self, w. Esse aí será o nosso y agora. Ainda não vai funcionar. A gente tem que fazer mais alguns ajustes. Por exemplo, aqui no fit. Agora se espera que tenha o bias. Então a gente tem que ter o nosso self.addBias aqui com x. A gente precisa de continuar predizendo com o x. E agora o nosso ajuste vai ser todo de uma vez. A gente vai fazer um ajuste do A e do B simultaneamente. Ponto T, ponto dot, erro, dividido pela soma do xb. Veja que continua a mesma coisa. O tamanho aqui, quando ele pegar a coluna 0, ele vai continuar somando uns, que é a mesma coisa que contar a quantidade de elementos. Aqui eu tenho que só fazer um ajuste, reshape, porque senão ele vai ficar reproduzindo isso e vai aumentar as dimensões do vetor. Aqui, reshape, agora a gente pode ajustar o nosso W. A gente ajusta os pesos de uma vez. Com self.w menos 0.1 vezes ajuste. Se tudo, aqui está faltando um dot para consertar. Se eu digitei tudo corretamente, isso vai continuar dando o mesmo resultado. Não digitei corretamente. O que foi? NP is not defined. NumPy as NP. Agora sim, o resultado é idêntico ao anterior, só que agora a gente usando o modelo vetorial. Vamos colocar o peso W aqui para mostrar aqui o resultado. Ok, agora o nosso B vem antes do A, mas o funcionamento continua como anterior. No próximo vídeo nós vamos analisar essa função de erro que está sendo reduzida dentro desse modelo.